Vamos falar sobre a odontogênese. Primeiro, é preciso lembrar que os dentes se formam em dois estágios, a fase dos dentes descidos e a fase dos dentes permanentes. E as duas sequências dentárias passam pela odontogênese, por isso ela é tão importante. Odontogênese é o nome dado para o estágio de formação dos dentes. Eles são formados e desenvolvidos na região chamada de processo alveolar. Todos os 20 dentes descidos e os 32 dentes permanentes resultam dessa formação. O que seria o processo alveolar? O processo alveolar corresponde à porção da maxila e da mandíbula. Com isso, a odontogênese está associada ao processo de formação dos dentes nesses ossos. Por volta do primeiro mês de vida do embrião, já existem estruturas capazes de permitir o processo de odontogênese. Revestindo a cavidade oral primitiva, temos o epitélio oral primitivo, sustentado pelo tecido ectomesênquima. Durante o processo da embriogênese, existem vários dobramentos que acontecem nos tecidos, e entre esses vários dobramentos tem a formação da crista neural, que é formada de células ectodérmicas, e essas células migram para a cavidade oral. Entretanto, ao migrarem, essas células começam a ter funções mesenquimais. O epitélio oral primitivo começa a invadir o ectomesênquima e proliferar em direção a esse ectomesênquima, formando a banda epitelial primitiva. No desenvolvimento dessa banda epitelial é formado dois grupos celulares, a lâmina vestibular e a lâmina dentária. As células da periferia da lâmina vestibular começam a se desenvolver de forma acentuada, enquanto as células do centro param o seu desenvolvimento depois de um determinado tempo. Ao parar esse desenvolvimento, as células do centro são degeneradas e formam um sulco vestibular. Responsável pela formação do germe dentário é essa lâmina dentária que irá sofrer todas as etapas: fase de botão, capuz, campânula, coroa e raiz. Nessa fase, nós temos a alta proliferação do epitélio oral e a alta proliferação do ectomesênquima. Isto é, nessa fase, teremos um crescimento acentuado do epitélio oral em direção ao ectomesênquima e também teremos uma concentração de células logo abaixo desse botão, o que representa a proliferação do ectomesênquima. Sendo assim, esse crescimento e proliferação do epitélio oral dá origem em formato ao que chamamos de fase de botão. Na fase de capuz, temos também uma alta proliferação do epitélio oral e uma alta proliferação do ectomesênquima. Porém, nessa fase, as células mesenquimais começam a se concentrar no centro do botão, e esse botão precisa crescer, e ele está se proliferando cada vez mais. Contudo, observa-se uma resistência do ectomesênquima. Sendo assim, ele não consegue mais crescer verticalmente. A saída que ele tem é crescer para os lados, por isso ele começa a adquirir essa forma que nós chamamos de capuz. Na fase de capuz também encontramos todas as estruturas que dão origem ao germe dentário, que são os órgãos de esmalte, a papila dentária e o folículo dentário. Órgão do esmalte, formado por tudo aquilo que veio do epitélio oral primitivo e é dividido em outras 3 regiões: epitélio interno, epitélio externo e retículo estrelado. Papila dentária são células ectomesenquimais aglomeradas logo abaixo do botão. Essa papila vai ser responsável pela formação da dentina e da polpa. Folículo dentário envolve como bolsa protetora todas as outras estruturas. Posteriormente, forma o periodonto, que é o cemento, o osso alveolar e o ligamento periodontal. Nessa fase, ocorre uma autodiferenciação celular. Nela é possível observar o desenvolvimento da alça cervical, que mais tarde vai ser importante para a formação da raiz. Outro processo importante é o surgimento do estrato intermediário, que está ligado à produção de esmalte e se encontra entre o retículo estrelado e o epitélio interno do órgão do esmalte. Nessa fase, o folículo dentário, que é uma espécie de bolsa protetora, começa a se desenvolver de forma intensa, e isso acaba por romper com a comunicação do germe dentário com as outras estruturas do epitélio oral. Essas dobras acontecem porque existem células que param seu processo de divisão, enquanto outras continuam seu processo de mitose. Assim, uma vai empurrando a outra até dar origem ao formato do dente, a futura coroa. O último processo é a diferenciação de odontoblastos em ameloblastos.
Quando o epitélio interno deixa de ser uma célula cúbica com núcleo no centro e começa a tomar forma de células colunares com núcleo localizado em algum polo, ele passa a se tornar um pré-ameloblasto. Concomitantemente, as papilas dentárias acabam por amadurecer e se tornam um odontoblasto, que é responsável pela produção de dentina. Com a produção de dentina pelo odontoblasto, os pré-ameloblastos são induzidos e acabam por amadurecer, secretando assim a primeira matriz de esmalte e se tornando em ameloblastos. Vai aqui um esquema. Na fase de coroa, acontecem os mesmos processos da fase anterior, mas de forma mais acentuada, porque continuamos tendo os ameloblastos secretando esmalte e na papila dentária os odontoblastos secretando dentina. A alça cervical vai ser responsável pela formação da raiz. O nosso dente é formado na parte da coroa de esmalte e dentina. Entretanto, na raiz nós não temos esmalte, mas sim cemento revestindo esse dente, e também temos a dentina reticular. Porém, devemos lembrar que na fase da coroa existem células percussoras de esmalte que são os pré-ameloblastos, que induziam os odontoblastos a produzirem a dentina coronária. Entretanto, na raiz, nós não temos os pré-ameloblastos porque não temos esmalte. Então, qual vai ser a célula que vai induzir os odontoblastos a produzirem dentina reticular? Basicamente, o que acontece na fase de raiz é que a alça cervical começa a crescer no sentido apical, mas o folículo dentário acaba fazendo uma resistência impedindo esse crescimento. Assim, ela acaba sofrendo uma dobradura chamada de diafragma epitelial. A produção de células vai continuar na bainha de Hertwig, induzindo os odontoblastos a produzirem dentina radicular. Depois do processo de indução, as células param de se reproduzir, deixando o que vamos chamar de restos epiteliais de mala 6. Agora vamos falar sobre a erupção dos dentes descidos. Os incisivos centrais inferiores são de 6 a 10 meses, os incisivos centrais superiores de 7 a 12 meses, os incisivos laterais superiores de 9 a 13 meses, incisivos laterais inferiores de 7 a 16 meses, primeiros molares superiores de 13 a 19 meses, primeiros molares inferiores de 12 a 18 meses, caninos superiores 16 a 22 meses, caninos inferiores 16 a 23 meses, segundos molares inferiores de 20 a 31 meses, segundos molares superiores 25 a 33 meses. Agora vamos falar da erupção dentária do dente permanente. Primeiro molar, arcada inferior e superior, 6 anos. Incisivo central, arcada inferior de 6 a 7 anos, arcada superior de 7 a 8 anos. Incisivo lateral, arcada inferior de 7 a 8 anos e arcada superior de 8 a 9 anos. Caninos, arcada inferior de 9 a 11 anos e arcada superior de 11 a 12 anos. Primeiro premolar, arcada superior de 9 a 11 anos e arcada inferior de 10 a 12 anos. Segundo premolar, arcada inferior e superior de 10 a 12 anos. Segundo molar, arcada inferior de 11 a 12 anos e arcada superior de 12 a 13 anos. Terceiro molar, arcada inferior de 17 a 30 anos e arcada superior de 17 a 30 anos. Podem ocorrer variações nesta cronologia. Além disso, sabe-se que para os dentes descidos, o fator genético é fundamental na determinação da erupção.